E aí, pessoal? Resolvi trazer uma curiosidade matemática. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os critérios de divisibilidade para os números naturais. Um número natural é divisível por tal número natural, se tarará, tarará. Por exemplo, disse que um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Consideremos o número 771. A soma de seus algarismos é 7 mais 7 mais 1, que é igual a 15. É fácil ver que 15 é divisível por 3, mas também poderíamos observar que 1 mais 5 é igual a 6, que é divisível por 3. 6 é divisível por 3, logo 15 é divisível por 3, e portanto 771 é divisível por 3. Outro exemplo é o critério de divisibilidade para 11. Um número natural é divisível por 11 quando a diferença entre as somas dos algarismos de ordem ímpar e os algarismos de ordem par é divisível por 11. O número 2607 é divisível por 11, pois 2 mais 0 é igual a 2, e 6 mais 7 é igual a 13. Daí 13 menos 2 é igual a 11, e portanto 2607 é divisível por 11. Mas como surgem esses critérios? Vamos à explicação. Felizmente a matemática como linguagem é muito rica, então muitas vezes pessoas diferentes podem descobrir verdades matemáticas tomando caminhos diferentes. Mas o fato é que sempre haverá um caminho mais fácil, elegante e abrangente. O caminho que apresentaremos aqui para explicar o critério de divisibilidade é muito bonito e interessante. Ele envolve a chamada aritmética modular. A aritmética modular é aquela do relógio de ponteiro, onde uma igualdade um tanto engraçada acontece. Por exemplo, no ponteiro das horas, 10 mais 3 não é 13. 10 mais 3 é igual a 1. No ponteiro dos minutos, acontece outra aritmética. No ponteiro dos minutos, 55 mais 9 não é 64, mas sim 4. A mesma aritmética também acontece no calendário. Temos 7 dias na semana, tomando domingo como 0, segunda será 1, terça será 2 e assim por diante, até sábado, que será igual a 6. Nessa aritmética, 5 mais 3 não é 8. 5 mais 3 é igual a 1. Enfim, a aritmética modular que conhecemos hoje foi desenvolvida no livro Disquisitiones Arithmeticae, Investigações Aritméticas, escrito por um dos maiores matemáticos de todos os tempos, o matemático alemão Carl Friedrich Gauss, que inclusive leva o título de Príncipe da Matemática. Para entender a aritmética modular é bom ter uma ideia em mente. Matemáticos não ficam satisfeitos com os conceitos que já possuem. Eles sempre estão generalizando, ampliando as noções e os conceitos que já conhecem e estão acostumados. Na raiz da aritmética modular está uma noção mais abrangente do sinal de igualdade. Repare, a igualdade é uma relação binária entre quantidades que possui 3 propriedades importantes: reflexibilidade, simetria e transitividade. Note, com a igualdade podemos dizer que um número é igual a si mesmo. A é igual a A. Esta é a manifestação da reflexibilidade do sinal de igual. Se um número A é igual a B, também é verdade que B é igual a A. Isso é a simetria. Por fim, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Isso é a transitividade. O que os matemáticos descobriram é que, dado um conjunto e uma relação binária entre os elementos desse conjunto, se essa relação possui essas propriedades, ela funciona bem como um sinal de igual para esse conjunto, mesmo que ela pareça uma coisa diferente da igualdade pura e simples que estamos acostumados. Por exemplo, considere o conjunto formado por todas as pessoas no mundo. Nesse conjunto, você pode considerar o sinal de igualdade resultante da afirmação: duas pessoas são iguais se fazem aniversários no mesmo dia. Note que essa igualdade separa as pessoas em várias classes.
Cada uma delas pode ser representada por uma pessoa cujo aniversário corresponde à data de aniversário própria daquela classe. Dizemos que a relação de equivalência dada pela data de aniversário particiona o conjunto formado por todas as pessoas. Nessa igualdade associada à data de aniversário, descartamos todas as propriedades características que duas pessoas podem ter e assumimos que elas são a mesma pessoa no sentido de que fazem aniversário no mesmo dia. Eu sei que isso pode parecer estranho à primeira vista, mas esse tipo de igualdade tem sua utilidade. Vejamos agora o caso específico da igualdade na aritmética modular. Ela surge do algoritmo de divisão euclidiana. Vejamos como ela funciona para a divisão por 3. Note, 19 dividido por 3 resulta 6 mais resto 1, ou seja, 19 é igual a 3 vezes 6 mais 1. 22 dividido por 3 resulta 7 mais resto 1, pois 22 é igual a 3 vezes 7 mais 1. Então, na aritmética modular para o 3, podemos dizer que 22 é igual a 19, porque a igualdade entre eles surge da afirmação: dois números são iguais módulo 3, se e somente se a divisão por 3 em ambos resulta o mesmo resto. Note ainda que 0 é igual a 3 vezes 0 mais 0. 1 é igual a 3 vezes 0 mais 1. 2 é igual a 3 vezes 0 mais 2. 3 é igual a 3 vezes 1 mais 0. 4 é igual a 3 vezes 1 mais 1. 18 é igual a 3 vezes 6 mais 0. 19 é igual a 3 vezes 6 mais 1. 20 é igual a 3 vezes 6 mais 2. 21 é igual a 3 vezes 7 mais 0. 22 é igual a 3 vezes 7 mais 1. Na divisão por 3, sempre teremos o resto 0, o resto 1, o resto 2. Além disso, vemos que 0 é igual a 3, que é igual a 6, que é igual a 18, que é igual a 21 e etc. 1 é igual a 4, que é igual a 7, que é igual a 19, que é igual a 22 e etc. 2 é igual a 5, que é igual a 8, que é igual a 20, etc. Assim, essa igualdade engraçada que surge a partir da divisão por 3 separa os números naturais em 3 classes. A classe dos números que são iguais ao 0, módulo 3, a classe dos números que são iguais a 1, módulo 3, e a classe dos números que são iguais a 2, módulo 3. Além disso, podemos ver o que acontece com as operações de adição e multiplicação aqui. Por exemplo, 18 mais 20 é igual a 3 vezes 6 mais 0, mais 3 vezes 6 mais 2, que é igual a 3 vezes 12 mais 2. Ou seja, 38 é igual a 3 vezes 12 mais 2. Note, 18 é igual a 0 módulo 3 e 20 é igual a 2 módulo 3. Então, poderíamos ter considerado a operação 0 mais 2 igual a 3 vezes 0 mais 0, mais 3 vezes 0 mais 2, que é igual a 2, que acaba sendo a mesma coisa. Assim, a adição nessa aritmética que surge da divisão por 3 pode ser definida de maneira precisa. O mesmo acontece com a multiplicação. Por exemplo, 19 vezes 22 é igual a 3 vezes 6 mais 1 vezes 3 vezes 7 mais 1. Fazendo a distribuição dos termos, temos que 19 vezes 22 é igual a 3 vezes 139 mais 1, que equivale a fazer 1 vezes 1 igual a 3 vezes 0 mais 1 vezes 3 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. No fundo, todo o raciocínio que fizemos para os números naturais até aqui vale também para os números inteiros negativos. Por exemplo, podemos escrever menos 34 igual a 3 vezes menos 12 mais 2. Então, as classes de números representados por 0, 1 e 2 incluem os inteiros negativos. Menos 34 está na classe do 2, por exemplo. Dito isso, podemos representar o conjunto das classes de equivalência por Z3 igual a 0, 1 e 2, o qual possui a seguinte aritmética da adição e multiplicação dada pelas seguintes tábuas de adição e multiplicação.
Seguindo o mesmo raciocínio, podemos construir a aritmética modular para 2, 4, 5, 6 e etc. Para qualquer número natural é possível construir uma aritmética modular. A aritmética modular das horas no relógio é a resultante da divisão por 12. A aritmética modular dos dias da semana é aquela resultante da divisão por 7. Vamos agora descobrir como ela está relacionada ao critério de divisibilidade. A chave para essa conexão está na representação decimal dos números. Por exemplo, 771 na representação decimal é 7 vezes 10 a 2, mais 7 vezes 10 a 1, mais 1 vezes 10 a 0. Qualquer número natural pode ser representado dessa forma. Números na ordem das centenas são representados de modo geral como A2 vezes 10 a 2, mais A1 vezes 10 a 1, mais A0 vezes 10 a 0. No caso de 771, A0 é igual a 1, A1 é igual a 7 e A2 é igual a 7. Pois bem, sabendo de tudo isso, vejamos agora como surge o critério de divisibilidade para o 3. Note que 10 é igual a 1 na igualdade módulo 3. Logo, da noção de multiplicação que temos aqui, sabemos que o mesmo acontece com qualquer potência do 10. Isto é, 10 elevado a 0 é igual a 1, 10 elevado a 2 é igual a 1 e etc. Resulta o seguinte: A2 vezes 10 a 2 é igual a A2 vezes 1. A1 vezes 10 é igual a A1. A0 vezes 10 a 0 é igual a A0. Logo, A2 vezes 10 a 2 é igual a A2 mais A1 mais A0, na igualdade modular. Portanto, esse número é divisível por 3, se e somente se A2 mais A1 mais A0 é divisível por 3. Ou seja, se ambos estão na classe do zero módulo 3, que é o critério de divisibilidade para o 3 nos naturais. Para finalizar e reforçar a ideia, vejamos como podemos encontrar o critério de divisibilidade para o 11 pelo mesmo raciocínio. Primeiro, notamos que 10 é igual a 11 vezes 1 menos 1. Assim, na igualdade módulo 11, 10 é igual a menos 1. Logo, 10 ao quadrado é igual a menos 1 elevado a 2, que é igual a 1. 10 elevado a 3 é igual a menos 1 elevado a 3, que é igual a menos 1, e etc. Assim, notamos que 10 elevado a um número par é igual a 1 na igualdade módulo 11, e 10 elevado a um número ímpar é igual a menos 1 na igualdade módulo 11. Disso segue que um número da forma A2, A1, A0 é igual a A2 menos A1 mais A0 na igualdade módulo 11. Portanto, um número natural é divisível por 11 quando a diferença entre as somas dos valores dos algarismos de ordem ímpar e a dos algarismos de ordem par é divisível por 11. Agora você pode brincar com isso tudo para encontrar o critério de divisibilidade para qualquer número natural que desejar. Divirta-se. Até a próxima.